Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Partilha da Palavra de Deus para a sua vida. E a partilha de hoje está em São Marcos, no capítulo de número 8, no versículo de número 31. E o título dessa palavra é Primeiro Anúncio da Paixão. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disseram-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nesta geração adúltera e pecadora, alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, essa palavra de hoje, Jesus veio falar no seu primeiro anúncio da paixão, daquilo que ele haveria de passar para nos salvar. E a palavra fala então que logo que ele contou esse projeto, São Pedro foi e repreendeu-o. Na verdade, São Pedro estava sob a influência do espírito desse mundo, do espírito do anticristo, aquele que luta contra Cristo. Por isso, Jesus o chamou e disse: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. O que São Pedro estava falando com ele aqui, Jesus estava exortando São Pedro aqui, porque São Pedro estava sob a influência do inimigo. Quantas e quantas vezes nós somos pessoas de Deus, mas nós temos que ter cuidado para não estarmos sobre a influência do inimigo, como aconteceu aqui com São Pedro. Esse projeto da cruz é um projeto tão grande, um projeto de salvação enorme para todos nós, que inclusive o inimigo quis de toda forma impedir que esse projeto se concretizasse, porque através dele muitas almas seriam salvas, e Deus estaria se reconciliando com a terra através do sangue do teu Filho Jesus. Por isso, Jesus disse, sabendo que era Satanás que estava usando Pedro naquele momento: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. E continua aqui a palavra dizendo que Jesus aqui convocou a multidão juntamente com seus discípulos e deixou claramente para eles: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São 3 passos para que a gente possa obter a salvação. Jesus ele falou: o negar a nós mesmos, que é o primeiro passo. Ou seja, se a gente não nega a nós mesmos, a gente não consegue obter a salvação. E o que é negar a nós mesmos? Negar a vontade, muitas vezes, do nosso corpo. Negar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Aquilo que nós amamos, porque nem tudo aquilo que nós amamos é também amado por Deus em nossas vidas. O negar a nós mesmos significa abandonar o pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos errando o alvo. O pecado é todas as vezes que nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus, não nos importando com Ele nas decisões que tomamos, mas pensando apenas no nosso prazer, naquele prazer momentâneo, ou então naquela vontade da carne. O pecado é todas as vezes que nós erramos o alvo e nos amamos mais do que a Deus. Por isso Jesus fala, o negar a nós mesmos. Esse é o primeiro passo. A libertação para seguir a Jesus, ela exige de nós a decisão. Todo pecado ele só é abandonado a partir de uma decisão de querer abandoná-lo. Quando se toma essa decisão de querer abandoná-lo, automaticamente você já vai agindo depois passo a passo para não praticá-lo mais.
O pecado ele é abandonado na velocidade da vontade do coração de se libertar. Tem pecados que são abandonados gradualmente, outros mais rapidamente. É conforme a velocidade da abertura do coração à graça de Deus. E Jesus ele fala ainda do segundo passo. O segundo passo é tomar a cruz. O caminho do cristianismo não é um caminho de glória, é um caminho de cruz que leva para a glória. Durante essa caminhada, nós enfrentamos muitas dificuldades. Nós sabemos que a cruz ela faz parte da vida do cristão. E ela que vai ser substituída pela coroa na glória. A cruz são os sofrimentos por causa de Jesus, são as lutas para vencer a vontade da carne. Então, meu amado, minha amada irmã, o tomar a cruz significa chamar sobre nós o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade que estava sobre Jesus. Não tem cristianismo sem cruz. Jesus mesmo ele falou, no mundo tereis aflições. O mundo é o lugar das aflições. E se Jesus passou por muitas lutas para fazer a vontade do Pai, ele como sendo o Senhor, quanto mais nós servos. Então nós precisamos aprender que não existe uma caminhada para seguir a Jesus se não for uma caminhada também de cruz. Porque vencer o pecado a cada dia é uma cruz que nós precisamos carregar. Deixar de fazer a nossa vontade muitas vezes é uma cruz que nós precisamos carregar. E enfim a palavra fala que a gente precisa também dar o terceiro passo, que é seguir ao Senhor. Quando a gente segue a Jesus, serve a Jesus por amor, automaticamente a gente vê que a gente passa a ter amar a cruz. Quando a gente verdadeiramente ama Jesus e o serve e o segue por amor, a gente passa a amar a cruz e a gente sabe que ela é a via que vai nos levar para viver eternamente com Ele. Então, meu amado, minha amada irmã, não tenha medo de carregar a sua cruz. E seguir ao Senhor, e seguir também esse terceiro passo, exige de nós muitas renúncias. Porque muitas vezes Deus propõe para nós, Deus não impõe, Deus propõe a sua vontade para nós, e perante ela nós vamos dizer o nosso sim ou o nosso não. Muitas vezes a vontade de Deus é contrária à nossa vontade. Qual das duas nós vamos escolher? E para seguir a Jesus a gente precisa tomar a forma dele. A gente sabe que a gente é a média das 3 ou 4 pessoas que a gente mais convive. E quando você começa a andar com Jesus, você, querendo ou não, você vai modificando a sua vida. Automaticamente você vai se transformando. E se você abrir o seu coração para aquilo que Jesus está realizando, quando você está andando com Ele, você vai absorvendo também os seus costumes, a maneira dele falar, a forma dele agir, vai fazendo parte da nossa vida. E é assim que nós vamos nos tornando parecidos com Jesus, à medida que nós caminhamos com Ele. Pelo menos esse é o objetivo na nossa caminhada com Ele, é nos tornar parecidos com o Mestre. E a palavra vem trazer essa exortação para nós. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas vier a perder a sua salvação? A gente sabe que o mais importante é a salvação em Cristo. Não adianta a gente conquistar todas as coisas desse mundo, tudo aquilo que é, toda a concupiscência dos olhos, toda a vontade dos olhos. Não adianta conquistarmos tudo se nós perdermos o essencial, que é a nossa salvação. Por isso que o buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça é elementar na nossa vida. Jesus ele fala ainda que se no meio dessa geração adúltera e perversa, se alguém tiver vergonha dele, das suas palavras, ele também vai ter vergonha dessa pessoa quando vier na glória de seus santos anjos. Nós conhecemos a Jesus, estamos procurando conhecer a cada dia através da sua palavra. Mas o mais importante do que conhecermos Ele é sermos conhecidos por Ele. E sabe quando é que nós somos conhecidos por Jesus? Nós somos conhecidos por Jesus quando a gente faz a sua vontade. A palavra fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente se torna conhecido de Jesus. E Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se a pessoa não tem compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com aquela pessoa. Que nós possamos a cada dia viver essa realidade em nossa vida e jamais nos envergonhar de Jesus. Pelo contrário, ostentar o nome do Senhor Jesus na nossa vida. E assim mais e mais abençoados nós seremos. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.